Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Eu sou o pastor Eliezer e este é meu canal PR Eliezer Oficial. Se inscreva, acione lá o sininho para você receber as notificações do vídeo e acompanhe os ensinamentos desse canal, que o conteúdo desse canal possa abençoar você. Bom, o assunto de hoje é interessante demais, pelo menos para mim. Existe uma relação muito estreita entre os 7 dias da criação e os 7.000 anos de história. É como se Deus tivesse determinado um tempo para que o homem o buscasse na face dessa terra. O apóstolo Paulo fala isso, nós vamos ver. Eu quero mostrar a você esse paralelo entre os 7 dias da criação, registrado em Gênesis 1, e os 7.000 anos de história que ainda não se completaram. Nós estamos chegando no final do 6º milênio e vamos entrar no Shabat, que é o 7º milênio da criação, o 7º dia. Nós vamos partir do princípio que está lá registrado em 2 de Pedro 3,8, quando Pedro falando da vinda do Senhor Jesus, falando ali da vinda visível, da vinda gloriosa, ele diz que um dia para Deus é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. É verdade, a Bíblia mostra isso, que Deus não contabiliza o tempo da mesma forma que nós. Deus tem uma maneira peculiar de tratar com o tempo. Então existem várias maneiras de Deus contar o tempo, seja por meio de jubileus, seja por meio de vigílias. E a gente vai ver hoje essa questão do que Pedro fala, ligando, fazendo um link entre 2 de Pedro 3,8 com o relato da criação em Gênesis e mostrando aquilo que de mais importante aconteceu na história, que está relacionado ao plano redentor, desde a queda até a restauração de todas as coisas. E a gente vai fazer essa ligação de cada dia ao milênio correspondente. Vamos lá, eu quero que você leia comigo o capítulo 1 de Gênesis, a partir do versículo 3. Ele vai dizer o que aconteceu no primeiro dia, no segundo dia e assim por diante. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Preste atenção nisso. Ele vai dizer com muita frequência, exceto no segundo dia, e acerca das trevas, ele omite essa expressão. Ele não fala que as trevas é boa, e realmente não é, porque ela não cumpre o propósito de Deus. E no segundo dia também, ele não vai dizer que era bom o que ele fez. Mas nos outros dias, Moisés faz questão de colocar essa frase, que viu Deus que era bom. A palavra bom no hebraico, tov, significa aquilo que cumpre um propósito de Deus, um propósito bom, é claro. Então a luz era boa, e ele vai fazer separação entre luz e trevas, porque trevas é algo que não é bom. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro, o dia 1. Então o que aconteceu no primeiro dia? Houve luz e Deus fez separação entre luz e trevas. O que aconteceu no primeiro milênio da história da criação, que é o milênio de Adão? Adão pecou, Adão estava na luz, mas Adão pecou, então passou para as trevas. E agora se faz necessário fazer separação entre luz e trevas, entre o que agrada a Deus, porque Deus é luz, e aquilo que não agrada a Deus, ou seja, as trevas. Então no primeiro milênio, o milênio de Adão, que Adão ele vive 930 anos, ele faz separação entre luz e trevas, ou seja, mostra a transição do homem da luz para o pecado. No segundo dia, o que vai acontecer no segundo dia da criação? Estamos no versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus,
e foi à tarde e amanhã ou dia segundo. Percebam que ele não diz aqui no segundo dia que viu Deus que era bom. Ele omite essa expressão por um motivo, por uma razão. No segundo dia, Deus estabelece no firmamento as águas acima do firmamento e as águas abaixo. E nós sabemos que no segundo milênio, aliás, nem todos sabem, em 1656 foi o dilúvio depois de Adão. Ou seja, no segundo milênio. Porque um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Então eu estou relacionando o dia com o milênio. Então, no segundo milênio, correspondente ao segundo dia da criação, veio o dilúvio. Por isso que Deus não falou que não omitiu a expressão que era bom. Porque o juízo de Deus nunca foi o propósito de Deus para a humanidade. Então, no dilúvio veio águas de cima e veio águas de baixo. A Bíblia fala que as fontes do abismo se romperam. E certamente aquelas águas que vieram de baixo, elas vieram acompanhado com lama, muita lama. Tá? E a arqueologia, ela prova isso, né? Através dos fósseis e tal. E o que significa isso? Significa que Deus vomitou os seus moradores, os moradores da terra. Né? Deus estava já, por causa do pecado do ser humano, prestes a vomitar. E Deus então, através do dilúvio, Deus vomitou os moradores da terra, poupando apenas Noé e a sua família. Essa expressão aparece lá em Levítico também, a respeito de Canaã. O Senhor falou que ia vomitar os moradores da terra de Canaã, por causa dos seus pecados, e ia colocar Israel lá. Mas se Israel também praticasse as mesmas mais obras pecaminosas, o Senhor também os vomitaria da terra. Então essa expressão está na Bíblia. E ali em Gênesis o Senhor então vomita a raça humana naquela época antediluviana, por causa dos seus pecados. A terra estava cheia de violência, diz o texto. Gênesis 6,13. Essa palavra violência no hebraico é a palavra ramais, que significa roubo, furto, mas também significa quebra dos princípios normativos de Deus. É uma ofensa direta aos mandamentos do Senhor. Então quem pratica ramais pratica intencionalmente contra o Senhor, a fim de ferir o Senhor, fazer violência contra os princípios morais que Deus estabeleceu. E hoje não está diferente. Inclusive Jesus falou que para entender a vinda dele deveríamos olhar para os dias de Noé. Ele fala que assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Casavam, se davam sem casamento, comiam, bebiam. Ele fala de Ló também, né? Assim como foi nos dias de Ló, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então em Ló, na história de Ló, a gente vê que em Sodoma o que proliferava era o homossexualismo e também, segundo Ezequiel 16:49, a ociosidade, a fartura de pão, a vida regalada, rica que eles tinham, porque as salinas em Sodoma, em Gomorra, eram muito abundantes e na época o sal era o dinheiro, o sal tinha muito valor. Então eles eram ricos e não ajudavam ninguém. Então o pecado de Sodoma não foi só o homossexualismo, a perversão sexual, mas foi também a ociosidade, a fartura de pão e não se preocupar com os pobres. E hoje não é diferente também. Então quem tem para ajudar não ajuda, mas desfruta do que tem no prazer do pecado. Então Deus vai punir este mundo como puniu o mundo no tempo de Noé. No terceiro dia, o que acontece no terceiro dia? A partir do versículo 9. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. Terceiro dia, porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e
árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, mais uma vez. Glória a Deus. No terceiro dia o Senhor faz aparecer a porção seca e as árvores frutíferas, as ervas do campo. O que tem isso a ver? O que aconteceu no terceiro milênio da história que pode estar relacionada a criação da porção seca e as árvores? Foi o chamado de Abraão e a promessa que Deus fez a ele. Abraão nasceu em 1948 depois de Adão, portanto no segundo milênio. E ele é chamado por Deus aos 75 anos, já no terceiro milênio, em 2023. Então já no terceiro milênio. E uma das promessas que Deus faz a Abraão é a promessa de dar a ele e a sua descendência a terra de Canaã, com seus frutos. Ou seja, existe uma relação estreita, né, entre o terceiro dia e o terceiro milênio. Foi o que aconteceu de mais relevante dentro do plano de salvação de Deus. Então, Deus tinha e tem um propósito com o que diz respeito ao Israel, descendente de Abraão, na terra de Canaã. Tanto é que hoje eles estão lá, tá? E cada vez mais o Senhor está trazendo o povo judeu para sua terra, porque ele há de ter um encontro com eles lá em Jerusalém. Glória a Deus. Quarto dia. No quarto dia cabe uma explicação mais detalhada. Mas vamos ver o que aconteceu no quarto dia, que pode estar relacionado ao quarto milênio. E disse Deus, versículo 14 do Gênesis 1. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. Eu não tenho como entrar nesses detalhes aqui, mas isso aqui também é extraordinário. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Versículo 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, quarto dia. Olha que interessante, no final do quarto milênio, nasce Jesus, o sol da justiça. Malaquias fala sobre isso nesses termos. No capítulo 4 de Malaquias, ele chama Jesus, o Messias, de sol da justiça. Capítulo 4, versículo 2, diz assim: Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá, preste atenção, nascerá o sol da justiça, e trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Jesus nasce no final do quarto milênio. Assim como o sol, o Senhor faz com que ele apareça no quarto dia da criação. Jesus, ele veio trazer salvação, porque ele é o sol da justiça e também é a estrela da manhã, como está lá em Apocalipse 22. E isso tem uma conexão com a ressurreição de Lázaro. Eu queria te mostrar isso também. Lá no capítulo 11 do Evangelho de João, a partir do versículo 7, Jesus deixa evidências que ele vai ressuscitar Lázaro como o sol da justiça. Capítulo 11, ele vai trazer salvação, cura para Lázaro. Ele vai ressuscitar Lázaro, mostrando que ele é o sol da justiça. E por esta razão é que ele vai no quarto dia. Porque os judeus, eles tinham
o hábito de acordar assim que o sol nascesse. É como se o sol despertasse o judeu para o seu dia de trabalho. Então Jesus vai usar todo esse costume para deixar evidenciado aqui em João de que ele é o sol da justiça, tá? Que ele é o cumprimento de Malaquias 4:2. O versículo 7 de João, capítulo 11, diz assim: Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está seguro, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidaram que falara do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. O que está acontecendo aqui? Ele fala para os discípulos: eu vou voltar para a Judéia. Os discípulos falam: Senhor, agora mesmo eles queriam te matar e tu volta para lá? Ou seja, vai correr o risco de vida? E Jesus fala para eles: não são 12 horas as horas do dia? Parece que não tem contexto o que Jesus está falando. Mas Jesus está se apresentando como o sol que governa o dia, tá? Que não era tempo dele morrer ainda, porque ele ia ressuscitar Lázaro. Lázaro estava na noite, Lázaro estava morto, Lázaro estava dormindo. Então Jesus, como o sol da justiça, ia despertar Lázaro do seu sono, ou seja, ia ressuscitá-lo. Mas que eles não precisavam se preocupar no que diz respeito à morte de Jesus, porque Jesus estava no dia ainda, como o sol dominante. Não era hora dele morrer, era hora dele trabalhar. E ele vai ressuscitar Lázaro. E ele vai ressuscitar Lázaro no quarto dia, como todos nós sabemos. Algumas pessoas alegam que Jesus ressuscitou Lázaro no quarto dia porque havia um costume entre os judeus de que até o terceiro dia a alma da pessoa estava ali ainda no corpo e que algum profeta poderia orar e aquela pessoa então ressuscitar. Mas isso não é verdade. Até mesmo porque Jesus ressuscita ao terceiro dia e a gente não vê nenhum judeu que era contra Jesus fazer alguma alegação de que foi um embuste a suposta ressurreição de Jesus. E eu prefiro acreditar, baseado até mesmo nessas evidências que eu estou dando a vocês, no capítulo 11, de que Jesus está se apresentando como sol da justiça, cumprimento de Malaquias 4:2, para trazer cura a Lázaro. Por isso ele esperou o quarto dia, porque o sol surgiu no quarto dia. Glória a Deus. E existe uma questão também relacionada à Páscoa, muito interessante, que diz respeito ao quarto dia. O cordeiro ele era separado no dia 10 do mês de Nissan, ou mês de Aviv, e ele tinha que ficar com os israelitas nas suas casas durante 4 dias, até ser morto no 14º dia do mês de Nissan. E ele tinha que ser morto ao crepúsculo, na viração do dia. Bom, se um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, partindo ainda desse princípio, baseando-se na Páscoa, o dia 10 de Nissan seria o ano 0 da criação. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Quando que Deus separou Jesus para ser morto? Foi antes da fundação do mundo. Entendeu? Então o dia 10 aí de Nissan seria o dia 0 da criação, quando Deus separou o seu Cordeiro. E aí ele esperou 4 dias, 4.000 anos, segundo o princípio que está em Pedro, 4.000 anos. E quando que ele foi sacrificado? Na viração do dia. Jesus morreu no final do 4º milênio para o 5º milênio, na viração do 4º dia, do 4º milênio. Porque eles esperavam 4 dias. E ele tinha que morrer à tardinha, no crepúsculo, na viração do dia. Então existe uma relação também. Glória a Deus. No 5º dia, o Senhor vai criar. Ele já tinha feito as águas de baixo, as águas de cima. Ele vai encher os rios e os mares de peixe.
e ele vai encher o céu de ave. O que isso tem relação com o quinto milênio da história? Vamos ler aqui, a partir do versículo 20, do Gênesis 1. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, ou seja, peixes, né? E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai e enchei as águas dos mares e as aves e multipliquem sobre a terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Bom, Jesus morre no final do quarto milênio, tá? Já entrando, na verdade, no início do quinto milênio. Ele então gera na sua morte a sua igreja. No Pentecoste, a igreja vai ser empoderada pelo Espírito Santo, vai ser inaugurada, vamos dizer assim, e a principal característica, né, da igreja que está relacionada aos peixes e às aves, e isso nos arremete também a Gênesis 1:2, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, porque o Espírito de Deus ele é comparado à pomba, à ave pomba. Então o Espírito de Deus veio no dia do Pentecoste sobre aqueles judeus que estavam ali, esperando a promessa se cumprir, tá? E ele é representado na Bíblia como vindo em forma corpórea de pomba. Tá? No batismo de Jesus a gente pode ver isso. E lá em Gênesis 1:2, a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, se movia sobre a face das águas. O que significa isso? A palavra pairar ali, se mover, é a palavra hebraica merahefet, que traz a ideia de uma ave sobrevoando o seu ninho, tá? Cuidando dos seus filhotes e gerando vida, tá? Preservando a vida. O Espírito Santo estava ali sobre as águas gerando vida, sobrevoando as águas da criação, gerando vida, trazendo à tona a vida. Assim como a pomba que foi solta pelo Noé ficou sobrevoando as águas do dilúvio até que elas abaixassem, então ela trouxesse um ramo de oliveira, mostrando que a vida tinha ressurgido, né? Então, os peixes são símbolo do cristianismo. Jesus falou para Pedro: eu farei pescadores de homens. Então nós temos os peixes nas águas, que é a palavra de Deus, as águas. O peixe não vive fora d'água. Não tem como o ser humano viver sem Deus, ainda que ele tenta, mas a vida dele sem sentido é vazia. Nós estamos então em Deus, porque estamos nas águas da sua palavra, do seu Espírito. E também o ar, símbolo do Espírito Santo, ruach, sopro, vento, a ave, pomba, representando então o Espírito Santo. Então estou te dando aqui a ideia dessa relação, tá? A gente poderia aprofundar mais, mas eu não tenho tempo, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então, isso aconteceu no quinto dia, que está relacionado ao início do quinto milênio, que é o início da igreja. Então, da igreja, no início do quinto milênio até o final do sexto milênio, nós vamos completar 2000 anos. O que aconteceu no sexto dia? Nós poderemos ler aqui, mas eu acredito que você já saiba, foi a criação do ser humano e também dos animais terrestres. E o que isso tem a ver com o sexto milênio? Bom, Jesus virá, ele veio no quarto milênio, no final do quarto milênio. Ele voltará no final do sexto milênio, segundo a própria lei do casamento judaico, em que o jovem, após comprar a noiva, pagar o dote da noiva, ele tinha 2 anos para poder preparar lugar de núpcia e voltar para buscar a sua noiva. Profeticamente, 2000 anos, que já está se encerrando. Jesus está prestes a vir, tá? E isso se dará no final do sexto milênio da história, desde Adão até os nossos dias. E quando ele vier, ele vai restaurar primeiramente o ser humano. E em Jesus, o último Adão, seremos recriados.
pela ressurreição e pela transformação dos nossos corpos. É uma nova criação. Seremos de fato uma nova criatura em Cristo Jesus. Chegaremos à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Paulo fala em Filipenses 3:21 que ele, Jesus, transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, por causa do seu poder de sujeitar a si todas as coisas. Então, ele virá para nos recriar nele, tá? Assim como no sexto dia foi criado Adão. E Jesus também está representado nos animais terrestres, como o cordeiro e o leão, por exemplo. Ele veio como cordeiro para morrer, mas ele voltará como leão da tribo de Judá para reinar no trono de Davi em Jerusalém para sempre. E ele vai nos introduzir no Shabat, no 7º milênio, que é o milênio bíblico, o milênio literal, a qual ele vai reinar, tendo no seu governo como base a justiça e a paz. E Paulo fala que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nós vamos reinar com ele no 7º milênio. Então está aí os 7 dias da criação e os 7 milênios. No Shabat, em Gênesis 2, ele fala que Deus cessou a sua obra no 7º dia e santificou esse dia. Então, no 7º milênio, se conclui o projeto de Deus na história. Então, todos os filhos de Deus e a criação que serão restaurada no milênio, ou a partir do milênio. Porque Paulo fala em Romanos 8 que toda a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que somos nós os que cremos. Então, quando nós ressuscitarmos, vai ficar provado que nós somos filhos de Deus pela ressurreição. E aí, então, a criação, o próximo passo é a transformação do planeta. Glória a Jesus. O novo céu e a nova terra vão surgindo gradativamente no milênio. Esse é outro assunto, não dá para me discorrer aqui. Bom, tem um texto lá em Atos 17, muito interessante, o apóstolo Paulo diante do Areópago, daqueles filósofos epicureus e estoicos, dentre outras coisas, ele fala algo acerca do tempo, de um tempo prefixado por Deus, tá? Desde a criação até o final de todas as coisas. Ele diz assim, em Atos 16:26. E de um só, de Adão, fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra. Agora vem o importante aqui nesse texto. Determinando os tempos já dantes ordenados, ou dantes prefixados, e os limites da nossa habitação. Resumindo, o que Paulo está falando? Lá no início, Deus já pré-estabeleceu um tempo determinado para a nossa habitação aqui na terra. Em Êxodo 20, do versículo 8 ao 11, o Senhor ordena a Israel, através de Moisés, que eles observassem o descanso sabático. E ele fala para Israel que eles deveriam trabalhar 6 dias, em 6 dias fariam toda a sua obra, e no 7º dia era dia de descanso, era o dia do Senhor. Então, se a gente fazer mais uma vez o link entre 2 de Pedro 3:8, que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, esses 6 dias em que o homem faria toda a sua obra seria 6.000 anos, em que o homem governaria sobre as suas demandas. Mas o 7º dia não tem obra humana. É o Senhor que é santificado. É o reino que virá. Após 6.000 anos será estabelecido o reino. O 7 na Bíblia é o número da obra encerrada, da obra acabada, do fim de um ciclo, da perfeição, da completude. Por isso que Deus escolheu 7 dias, referente a 7.000 anos. Porque Deus não teria poder para fazer tudo de uma vez só? E de fato, também não posso aqui entrar nesse mérito, mas de fato ele fez tudo instantaneamente. Em 6 dias ele revela esta criação, e no 7º ele cria um novo céu e uma nova terra, dentro do projeto dele como arquiteto. No Salmo 33, versículo 9, ele fala assim: Disse o Senhor,
e logo tudo se fez. Ora, logo é logo. Deus, na verdade, não precisa de 7 dias. Os 7 dias é porque ele queria traçar um plano, tá? Estabelecer um plano de antemão para que o homem tivesse a oportunidade de buscar a Deus. Paulo fala, no versículo seguinte, o porquê desse tempo prefixado. Versículo 27. Para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então o propósito de Deus é para que o homem buscasse ao Senhor. Mas enfim, o homem falhou, tá? E no governo do planeta, o Senhor deu essa terra como a nossa morada, e nós vamos morar um novo céu, uma nova terra, restaurado, que esse sempre foi o propósito de Deus. Os céus é o seu trono e a terra ele a deu aos filhos do homem. E existe também, relacionado à maneira de Deus contabilizar o tempo, uma coisa muito interessante também, que está registrado lá em Gênesis 6, que eu quero somar a tudo isso que eu falei, para que tenhamos um entendimento mais completo ainda acerca do que eu estou falando. No capítulo 6 do Gênesis, no versículo 3, diz assim: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele, o homem, também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. O que o Senhor estaria falando sobre os dias do homem ser 120 anos? Algumas pessoas interpretam que ele estaria falando sobre o tempo em que Noé levou para construir a arca. Mas isso não é possível ser encaixado no texto, porque o Noé não levou 120 anos para construir a arca. Em Gênesis 5:32, fala que aos 500 anos, Noé começou a gerar seus filhos. Ele não gerou os 3 no mesmo ano. A gente pode ver isso em outros textos em Gênesis. Mas ele começou a gerar com 500 anos. E no capítulo seguinte, o Senhor fala para ele a respeito do dilúvio, que vai destruir toda a vida da terra e que ele deveria fazer uma arca, porque viria o dilúvio sobre a terra. Então o Senhor notifica ele o que vai fazer, que vai trazer o juízo à terra, depois que ele começou a gerar. E em Gênesis 7, no versículo 6, diz que o dilúvio veio no ano 600 da vida de Noé. Então aí nós já temos do ano 500 ao ano 600, 100 anos. Já não daria 120 anos. Mas também nós temos que incluir aqui que os filhos de Noé entraram na arca já adultos, casados. Como naquele tempo se casava bem mais tarde, não tão novo, vamos colocar que eles casaram com 40 anos. Então nós temos que diminuir dos 100 mais 40 anos. Teríamos 60 anos. Então, mais ou menos 60 anos. No máximo, Noé gastou para construir a arca, talvez menos. Então, esse texto aqui de Gênesis 6:3 não está relacionado à construção da arca, o tempo em que Noé construiu a arca e eles estavam debaixo da longanimidade de Deus. Não. Então, será que ele está falando sobre o tempo em que máximo de vida que o homem viveria? Ou seja, o ser humano vai viver no máximo 120 anos? Também não. Se a gente analisar com cuidado no próprio livro de Gênesis, Abraão morre com 175 anos, Isaac com 180, Jacó com 147, Sara com 127. Existe um amigo meu que falou para mim que a avó dele tem 126 anos. A gente vê nos noticiários, volta e meia aparecendo pessoas com 120, 130. A mulher mais velha do mundo apareceu com 127, se não me falha a memória. Então Deus não estaria falando disso. Isso com certeza. Mas eu quero deixar aqui uma sugestão, tá? Não vou ser dogmático, mas vou deixar uma sugestão que talvez Deus estivesse falando do tempo total. Do tempo total, desde a criação do homem até lá o final, sobre isso que eu falei anteriormente. Sobre até lá o final dos 6.000 anos. Porque se a gente
se a gente somar esses 120 anos, a partir do princípio do jubileu, porque Deus também faz isso, Ele conta o tempo através de jubileus, a gente soma 50 vezes 120, ou seja, 120 jubileus, daria 6.000 anos. Tá? Um jubileu é 50 anos, então 120 vezes 50, 6.000. Deus poderia estar falando disso. Para quem não sabe o que é o jubileu, a cada 7 anos era um ano sabático, ou seja, eles trabalhariam 6 anos e no 7º ano a terra descansaria. Eles comeriam daquilo que a terra produzisse por si só. Tá? E a cada 7 anos sabáticos, ou seja, 7 vezes 7, 49, o 50º era um jubileu. E no jubileu o que acontecia? No jubileu, chamado também de o dia do perdão, e o jubileu era comemorado no dia da expiação, no dia do perdão, no dia 10 do mês de Tishri, que para nós é setembro e outubro, né? Entre setembro e outubro. Então era um tempo em que as pessoas recebiam de volta a sua liberdade, se eles se colocassem escravo de alguém por causa de alguma dívida. A terra era devolvida ao seu dono original. E isso é bastante relevante, porque se Deus estiver falando relacionado ao jubileu, quando Jesus vier para nos ressuscitar, nos transformar, nos arrebatar e levar para o reino, nos introduzir no Shabat, no seu descanso eterno, que tem a ver com o desfrutar da sua criação, do propósito eterno dele, ele está falando de que a terra será devolvida ao seu dono original e que haverá libertação para essa terra. Haverá libertação do cativeiro, como Paulo fala, que a criação geme esperando a redenção dos filhos de Deus para que ela mesma seja liberta do cativeiro que ela foi imposta por Adão. Então, é muito interessante, que é provável, porque Paulo fala que Deus estabeleceu, desde o início, previamente, um tempo limite para o homem. Então esse tempo limite é 6.000 anos. Não só baseado nessas coisas que eu falei, mas em outras também. A gente pode ver, por exemplo, pelo prisma das festas bíblicas, os 7 tempos determinados. A palavra traduzida por festa ali, em Levítico 23, é a palavra hebraica moadim, está no plural. Moadei é o singular e moadim é o plural, que significa tempos determinados. E foi traduzido por festa, mas são tempos fixos. Deus tem uma agenda, ele agendou em Israel durante o ano 7 tempos em que ele ia se encontrar com seu povo, na tenda da congregação, na Ohel Moed. Moed vem de tempo determinado. Ohel é tenda. Então, e elas são proféticas. Elas são proféticas, desde a Páscoa até o tabernáculo. A Páscoa fala da obra redentora de Jesus, o resgate, a redenção. E o tabernáculo, que é a 7ª, fala da Nova Jerusalém descendo. No Apocalipse 21, ela é chamada de tabernáculo de Deus que desce para morar com os homens. Então existe aí um plano bem definido e bem traçado por Deus acerca do tempo, tá? E de eventos importantíssimos que se cumpre baseado nas chamadas festas. Eu vou ver se eu faço vídeos a respeito dos tempos determinados de Deus para Israel. Glória a Deus. Espero que tenha esclarecido alguma coisa importante para somar aí o teu conhecimento. E divulgue o canal. Ajude o conteúdo desse canal a alcançar mais pessoas. Que Deus possa abençoar todos vocês. Amém.